Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Jogo da Alma. Bom, para os novatos, bem-vindos, né? Bem-vindas. Gostaria de trazer hoje, né, nessa semana, algo que foi colocado para fazer uma formação em Jogo da Alma, né? Já atuo com o Jogo da Alma há um tempo e agora eu decidi conhecer mais, né? Enfim. E aí no nossa formação nós estamos criando uma música para cada casa, certo? Então, de antemão, já gostaria de, né, solicitar a vocês, pedir a vocês que podem mandar música para cada casa, né? Principalmente quem já está no Jogo da Alma, que já vem jogando desde o começo do ano, ou pessoas que desde o ano passado já estão jogando comigo também. Se quiserem mandar uma música conforme as casas que vocês estão vivenciando, será super bem-vindo, tá bom? Então, para a gente começar, a primeira casa, o Nascimento, eu trouxe uma música e não se preocupe que após a música eu vou explicar um pouco para as pessoas que ainda não conhecem o Jogo da Alma como é que vai funcionar e para quem já conhece eu vou trazer uma novidade essa semana, tá bom? Além das músicas, tá certo? Então, de antemão, as mensagens que vocês vão receber hoje, né, durante essa semana, reflitam e pense que música caberia nessa mensagem que você recebeu. Pode mandar pra gente lá no grupo, tá certo? Vai ser super bem-vindo, tá bom? Então eu trouxe uma música aqui do Nascimento, certo? Outras pessoas podem mandar músicas também, que são relacionadas à primeira casa do jogo, que seria o Nascimento. E vamos lá, essa música aí chamada 9 Meses é muito linda, muito doce, enfim. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Um mês, o tempo voa e eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. Quatro meses tempo eu te imploro paciência, eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam 4, eu já aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor,
Eu já sei que eu amo você. Oitavo medo vem, eu te imploro paciência. Só quero um jeito de te encontrar. No nono vem a flor, choro à pressa. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia, só a sua voz quem vai fazer me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Maísa Souza e esse é o Jogo da Alma. Para os novatos, eu vou apresentar agora, né? Vou mostrar agora para vocês o nosso Jogo da Alma, certo? Ele é baseado em um jogo chamado Mahalila, que é um jogo indiano. E esse Jogo da Alma, que vocês vão conhecer agora, estão vendo aqui na tela, ele foi um jogo criado por Mônica Reuan, certo? Ela conheceu o Mahalila e ela uniu, a Mônica ela também é terapeuta, uniu outras técnicas ao Mahalila, né? Então nós temos no Jogo da Alma o estudo de ciclos da vida, nós temos o estudo dos chakras, né, dos centros de força e vários outros estudos, certo? Que ela uniu e criou o Jogo da Alma. Então, também baseado no Mahalila, esse jogo indiano, ele também traz uma função terapêutica. Cada casa tem uma mensagem, tem um símbolo. Depois nós estudaremos os símbolos também. Mas cada mensagem tem uma abertura, na verdade, né? Cada mensagem tem uma orientação para o tema que você escolheu e não se apegue somente a essa mensagem. Utilize dessa mensagem para expandir, né, a sua pesquisa sobre isso. Por exemplo, no Jogo da Alma nós temos o nascimento, como foi essa música que eu contei essa semana, né, para vocês, que é o nascimento, é onde nasce o jogador, é onde nasce o caminho. Então você não precisa se ater somente à mensagem do nascimento, mas o que representa o nascimento para você? O que representa o novo, né? O início, o nascimento. Então é importante que ao longo da sua busca, ao longo do seu autoconhecimento, você também procure outras pesquisas, leia mais, não se atenha somente à leitura de cada casa, mas expanda essa percepção, né? Aqui, na verdade, é só mais eu diria um bizu, uma pequena orientação para que você comece a desenvolver sua própria pesquisa, né? Sua própria busca. Então, aqui nós temos casos que falam sobre raiva. Então, o que representa a raiva para você, né? Qual a sua ideia sobre raiva e o que você pode ler e pesquisar e entender mais sobre raiva, né? Sobre ilusão, sobre felicidade, né? Sobre o caminho do meio. Então, cada casa traz uma mensagem, mas ela, na verdade, é só
instigar você à sua própria busca. Então, não se atenha somente à mensagem que o jogo está trazendo, mas que você pode aprofundar a sua própria pesquisa, tá bem? Bom, no jogo da alma existe uma regra geral de como você jogar, de todas as funções que você pode se beneficiar do jogo da alma, mas aqui nós vamos usar o jogo da alma como um oráculo, certo? Receber mensagens para que elas comecem a nos incentivar a essa própria pesquisa. E a ideia é que você adquira seu próprio jogo da alma para que você tenha os outros benefícios que o jogo da alma pode proporcionar e assim também você pode se aprofundar na sua pesquisa. Né? Toda semana nós temos escolha de 2 números, mas cada função, você tendo o seu próprio jogo da alma, cada tema que você for escolher, você pode se aprofundar, você pode receber muito mais orientações e assim também seguir e expandir, né, no seu tema. Tá? O que você vai receber semanal pelo nosso encontro do jogo da alma são 2 orientações para cada tema. Caso você deseje se aprofundar, como eu já falei, você pode estar adquirindo o seu próprio jogo da alma e assim poder, né, em casa, como muitas pessoas já fazem isso, tirar suas próprias conclusões, ver temas diversos e por aí vai. Bem, para quem já participa do jogo da alma, é uma novidade que hoje nós vamos trazer o registro do jogo da alma. Como vai funcionar? Vou mostrar aqui para vocês. Nesse registro do jogo da alma, vocês podem imprimir, certo? E aí nós vamos fazer um acompanhamento de cada tema. Nesse registro que vocês estão vendo, vocês vão poder colocar o seu nome, né, nome do jogador, a data a qual vocês estão jogando, o tema escolhido. E aqui, quarta linha, tem como foi seu início de jogo, quantas vezes você precisou jogar. Isso aqui é quando você já tem o jogo da alma e você joga o dado em casa, tá certo? Para iniciar o jogo. E quantas vezes você passou pela casa 68, que é onde finaliza. Bem, esses detalhes são para pessoas que já têm o jogo da alma, que existe uma forma diferente de jogar, certo? Quem já está desde o início, quando a gente fazia o jogo da alma online, sabe que para iniciar o jogo precisa tirar 6 no dado, né? Mas isso só é válido quando você tem um jogo ou quando a gente faz um encontro presencial. Aqui no formato que nós estamos fazendo, nós só encontramos 2 números para que a gente receba orientações, tá certo? Bom, mas eu quero que vocês percebam que aqui nessa tabela onde vocês estão vendo, né? De todos os números, esses são todos os números que nós temos no jogo da alma. Então, cada número que você escolhe, você está escolhendo um ciclo, né? Pode ver aqui do lado esquerdo, temos números de 1 a 8, certo? De 1 a 8, primeiro, segundo, terceiro, até o oitavo. Então, cada casa dessa nós podemos separar, por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro são o centro de poder, né? O que significa isso? No centro de poder, nós temos os 3 primeiros chakras, que é responsável pela nossa energia telúrica, né? Responsável pela nossa atividade. Falamos sobre isso na semana passada, sobre sobrevivência. Quem não viu, pode ver o vídeo da semana passada. O link está na descrição do nosso grupo no WhatsApp. Então, o primeiro é sobre sobrevivência. O segundo é sobre encantamento ou criatividade, seria a Kundalini, né? Seria o nosso estímulo criativo. E o terceiro seria o nosso poder, o nosso centro de inteligência, o nosso centro de ação. Então, nesses 3 centros, nós poderíamos resumir como sendo o nosso centro de poder. Então, quando você escolhe muitos temas que caem nesses números, quer dizer que você precisa fortalecer o seu poder, a sua ação, a sua atitude, a sua coragem em relação a esse tema. Se você escolhe números que caem aí na quarta e na quinta, né, ciclo ou território, podemos chamar assim, no quarto e no quinto, você precisa fortalecer a sua amorosidade, que seria o quarto, e o quinto precisa fortalecer sua expressão. Então é a forma como você sente aquele tema e a forma como você se coloca na vida, tem atitude em relação a esse próprio tema, certo? Então o quarto e o quinto ele fala sobre o nosso centro de amorosidade e seria nosso centro de expressar. Então, caso você tenha temas que sempre caem no quarto e no quinto território, né? No quarto e no quinto ciclo, você precisa fortalecer sua amorosidade e sua expressão sobre esse tema, sua fala, o que você sente, expressar os seus sentimentos. Caso também você tenha, né, números e mensagens que caem no
sexto, sétimo e vamos dizer oitavo tema, você precisa fortalecer a sua espiritualidade, a sua intuição, a sua percepção, ampliar sua visão de mundo, tá certo? Então, aqui, dessa forma, nós agora vamos aprofundar no nosso jogo, certo? Vamos aprofundar no nosso tema, entendendo, trazendo mais uma ferramenta de autoconhecimento, o que eu preciso fortalecer. Então, você pode observar todos os jogos, né? Todos os temas que você já escolheu, quais foram os territórios, os ciclos que você mais passou e o que você precisa desenvolver. Se é o seu centro de poder, de ação, de atitude, se é seu centro de amorosidade e expressão, ou se é sua espiritualidade, sua intuição, seu conhecimento, tá bom? Então essa é mais uma ferramenta que você pode utilizar, né, para autoconhecimento e entender de todos os temas que você vem fazendo, o que você precisa fortalecer: poder, amor ou espiritualidade, conhecimento, tá certo? Então, essa folhinha de registro eu vou colocar lá no nosso grupo, você pode imprimir várias se quiser, tá bom? E pode ficar fazendo seu registro baseado nessa tabelinha, tá certo? Fazendo essa análise também: poder, amor ou espiritualidade ou conhecimento. Antes de começar de fato o nosso jogo, semana passada eu falei sobre o primeiro ciclo, que é sobre sobrevivência. Então hoje eu vou falar sobre o segundo ciclo, o segundo território, que no jogo tem ciclo juvenil ou território da reação. Então, o que nós temos no segundo território do nosso jogo? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês saberem onde fica o segundo território. E os números são de 18, e os números são de 10 a 18. Então, se você escolheu números nessa faixa, você está vivenciando o segundo território, tá bom? Bem, no segundo território, nós temos o segundo chakra. Nosso segundo chakra é vinculado à nossa Kundalini, à nossa sexualidade, à nossa criatividade, à nossa espontaneidade, o nosso encantamento pela vida. Então, quando esse ciclo, né, quando esse chakra está em desalinho em nós nos sentimos abatidos, tristes, né? Não é nem um medo, é uma culpa, é um negativismo, né? Entramos na negatividade. Então aqui nós nos sentimos sem vida e principalmente nós mulheres, esse é o ciclo que mais nos influencia, né? Nós temos o útero, que é onde gera a vida, né? Essa semana nós cantamos sobre o nascimento, né? Essa capacidade que nós mulheres temos de gerar vida, certo? Então o segundo ciclo, ele é vinculado à nossa sexualidade, à nossa criatividade, à nossa espontaneidade. Então, quando nós estamos no aspecto negativo do segundo ciclo, do nosso segundo chakra, nós entramos na culpa, né? Achando que tudo é culpa nossa, né? Nós entramos na negatividade, entramos na reclamação. Então, a vida não tem dança, não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor, não tem vida, né? Então, o segundo ciclo é tanto que ele vem da disciplina à alegria, né? Nós temos o perdão, ao mesmo tempo aqui nós temos o apego, a futilidade, a inveja, certo? Então, ele no positivo nós temos o divertimento, a disciplina, o perdão, a alegria, a espontaneidade, eu diria que o encantamento pela vida. É quando nós estamos tão cheios de encantamento que a gente dança, que a gente canta, que a gente sorri, que a gente é feliz, né? Que a gente traz essa nossa consciência sobre os aspectos do primeiro chakra, que é o quê? Que é o nosso centro instintivo. Então, quando nós estamos em equilíbrio no nosso segundo centro, nós dizemos: calma, instinto, fique aí, né? Nós temos controle, nós temos percepção, consciência e autocontrole sobre os nossos instintos. Então, é sempre que as pessoas estão felizes, rindo e tudo mais? Não. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu queria ser como você está sempre rindo, sempre feliz. Gente, não é assim. Não é assim mesmo. Mas eu tenho consciência que eu sou responsável pela minha felicidade, que eu sou responsável pelo meu encantamento pela vida,
né? Eu tenho essa autorresponsabilidade, né? Eu percebo essa autorresponsabilidade. E não é sempre que a gente tá assim. Tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu quero ficar sozinha, tem dias que eu tô chateada com alguma coisa, então eu prefiro ficar só, olhar para isso que está me chateando, olhar para isso que está me deixando triste, né? Mas eu respeito o meu tempo. Eu respeito o momento que eu estou com raiva, eu estou com raiva. O momento que eu estou triste, eu estou triste, né? O momento que eu estou trabalhando minhas catástrofes, porque, né, quem é terapeuta sempre está em busca de outros terapeutas, né? Eu também faço terapia. Eu estava falando esses dias que eu só confio em quem faz terapia, né? Só é saudável quem faz terapia, então eu também faço terapia. Sou acompanhada também por terapeutas maravilhosos e eu tenho as minhas cartazes, tem aquele momento que é melhor eu ficar comigo, olhar o que precisa ser melhorado, transformado aqui. E outra coisa, gente, quem acredita que a gente começa a entrar no autoconhecimento, começa a se iluminar, né? Começa a ter mais luz e quer dizer que a sombra passou, pronto, agora eu sou uma pessoa espiritualizada, não tenho mais sombra, tá tudo ótimo. Não, nada disso. Sombra e luz são aspectos da mesma energia. Quanto mais eu estimulo a minha alegria, mais eu entro em contato também com a minha sombra e com a minha tristeza. Sombra e luz e yang são aspectos da mesma energia. Então, quanto mais luz eu tenho, mais sombras eu também tenho. Então, no segundo chakra, é o momento que eu entro em contato com essas sombras e eu digo: olá, eu estou vendo você, eu reconheço você e eu aceito você como um aspecto de mim mesmo. Então, eu passo a não brigar mais com essa sombra, mas eu começo a conversar com ela. Então, no segundo ciclo é o nosso encantamento pela vida. É quando eu me sinto encantada pela vida com tudo que ela está trazendo, com tudo que ela está trazendo, certo? Então, no segundo ciclo é quando a gente sai desse aspecto mais instintivo, né? No primeiro ciclo nós temos a raiva, a ilusão, a confusão, a vaidade, né? O egocentrismo muito forte. E no segundo aspecto nós temos ainda o apego, a culpa, a negatividade, mas eu também já tenho consciência desses aspectos e eu consigo dizer, não, isso não é para mim, isso passou, né? Ou então, se eu tenho algum aspecto mais instintivo, todos nós temos, eu consigo limitar aquele instinto, tá bom? Então, quem não viu sobre o primeiro ciclo, tem no vídeo, como eu já falei, o link tá lá no nosso grupo. E o segundo ciclo é vinculado ao nosso encantamento pela vida. É quando eu tenho consciência que a minha criatividade, que a minha sexualidade, que a minha dança, que o meu canto, o meu encantamento depende de mim. É a minha responsabilidade olhar aspectos que eu preciso mudar e transmutar, tá bom? Então, esse é o segundo ciclo do nosso jogo, o nosso segundo chakra também, enfim, tá certo? Isso faz parte de nós, independente do jogo, todos nós temos esse aspecto, tá certo? Então, vamos lá agora, de fato, começar o nosso... Então, hoje o jogo começa por Diana. Diana escolheu os números 12, que está no segundo ciclo, como eu acabei de falar. E aqui nós vamos falar sobre a inveja, é a casa da inveja. Como eu falei, as mensagens que vocês vão receber são pequenos bizus, é um caminho, né? Então, receba essa mensagem, mas amplie ela, faça suas próprias buscas, tá certo? Na casa 12, nós temos a inveja e ela tem um símbolo da cobra. Então, no símbolo da cobra, ela volta o caminho. Então, a casa 12 está relacionada à casa 8. E a casa 8 é a casa da avareza. Então, só aqui nós já vamos ler duas mensagens. Inveja e avareza. O outro número que a Diana escolheu foi o 25. O 25 está no terceiro ciclo e é a boa companhia. Então, vamos ler 3 mensagens para a Diana. Sobre inveja, vaidade e boa companhia. Vamos lá.
vez da Vigilânia. Vigilânia, seja bem-vinda. Vigilânia, ela escolheu o número 37. No número 37, nós temos aqui o ciclo da criatividade. Lembra que eu falei? Ciclo da amorosidade, da expressão. Nós temos o 37 como a casa do conhecimento. E o 37 tem o símbolo de uma espada. A espada, ela avança o caminho em nosso jogo. E nós vamos para a casa 66. A casa 37, conhecimento, está vinculada à casa 66, que é a casa da bem-aventurança. Então, vamos ler duas mensagens aqui. E ela escolheu também a casa 42. A casa 42 também está no ciclo da expressão e ela fala sobre fogo. Então, vamos ler conhecimento, bem-aventurança e fogo. Os Regis escolheu a casa 1, olha aí o nascimento, olha a nossa música da semana, casa 1, nascimento, e ele escolheu a casa 22. A casa 22 está vinculada ao terceiro ciclo e ele fala sobre propósito. Na casa 22 nós temos uma espada e ela avança o caminho. Nós temos a casa 60, que é a casa da positividade, que está vinculada ao serviço à luz, que é o sétimo chakra ou sétimo território. Então, do Regis, nós vamos ler nascimento, propósito e positividade. Seja bem-vinda. Nazaré escolheu o número 13, que é o número que está vinculado ao segundo território, e aqui é a casa da futilidade. O outro número que ela escolheu foi a casa 24. A casa 24, ela é do terceiro ciclo e ela está como a casa da má companhia. Então, futilidade, má companhia, e a casa 24 está vinculada à casa 7. Então, na casa 7 nós temos a vaidade. Então, para Nazaré nós vamos ler futilidade, má companhia e vaidade. Escolheu a casa 48, que é vinculada ao ciclo do desapego, sexto chakra, intuitivo, território do desapego. Nós temos a casa 48, que é a casa da visão. Então, a casa da visão. E o outro, ela escolheu a casa 56, que é a casa de perfeitas vibrações, que é o serviço à luz. Então, nós temos o sexto e o sétimo chakra, ou sexto e sétimo território. Então, vamos ler a casa da visão e a casa de perfeitas vibrações. Tacira, seja bem-vinda, Tacira. Tacira escolheu a casa 10, que é vinculado ao segundo território, como nós falamos, que é a casa da disciplina. Como eu já falei, essa é a casa que eu mais tirava no jogo da alma, né? Quando eu fazia os primeiros jogos da alma. Então, casa da disciplina, que está vinculada à casa 23, que é do poder pessoal. Então, nós temos duas mensagens aqui.
E ela escolheu também a casa 25, que a 25 fala sobre boa companhia. Então nós vamos ler disciplina, poder pessoal e boa companhia. Marília escolheu a casa 12. A casa 12, segundo o território, é vinculado à inveja. E a casa 12, né, tem uma cobra e você volta para casa 8. Então nós temos inveja, avareza. E o outro número foi 23. 23 é poder pessoal. Então vamos ler inveja, avareza e poder pessoal. Seja bem-vinda, Tassiana. Ela escolheu o número 37. O número 37 é a casa do conhecimento, vinculada à expressão, quinto chakra. E o 37, como conhecimento, tem o símbolo da espada e leva a casa 66. Então, 37, conhecimento, e 66, bem-aventurança. O outro número que ela escolheu foi o 53. E o 53 fala sobre água, que é vinculado ao sexto chakra ou sexto território. Então vamos ler para Tassiana: conhecimento, bem-aventurança e água. Seja bem-vinda, Nádia. A Nádia escolheu a casa 47. 47 é a casa do caminho do meio, vinculado ao sexto chakra. E a casa 53. A casa 53 fala sobre água, também sexto chakra. Olha aí qual o centro da espiritualidade. Então vamos ler para Nádia. 47, caminho do meio, e 53, água. A Sandra escolheu o número 2, que é vinculado ao primeiro território, que é a casa da ilusão. Então, o outro número que ela escolheu foi a casa 12, que é vinculado ao segundo território, e a casa da inveja, que a casa da inveja leva a casa 8, volta para a casa 8, que é a casa da avareza. Então, nós vamos ler para a Sandra: ilusão, inveja e avareza. Jacelina, seja bem-vinda. Ela escolheu o número 12, que é a casa da inveja, que leva a casa 8, inveja, avareza, e escolheu a casa 23, que é vinculado ao poder pessoal. Então vamos ler inveja, avareza e poder pessoal.
Edilene, seja bem-vinda, Edilene. Edilene escolheu a casa 12, como eu já falei, inveja, que leva a casa 8, avareza. E daqui ela escolheu também a casa 24. Na casa 24 nós temos mar companhia. E a mar companhia leva a casa 7, que é a casa da vaidade. Então, para a Edilene, nós vamos ler 4 números, que é inveja, avareza, má companhia e vaidade. Jarina escolheu o número 35 e 55. No número 35, nós temos o autoconhecimento, é vinculado ao 4º chakra da alegria e território da amorosidade. E também a casa 55. Na casa 55, nós temos serviço à luz, 7º chakra, o egocentrismo. E a casa do egocentrismo tem um símbolo da cobra, que volta para a casa 3, que é a casa da raiva. Então, para a Jarina, nós vamos ler a casa 35, que é autoconhecimento, egocentrismo e raiva. Misa escolheu a casa 48 e 58. A casa 48, ela é vinculada ao desapego, 6º território, desapego, que é a casa da visão. Então, 48, visão, e 58, luz, que é o serviço à luz, né? Centro da espiritualidade, centro do conhecimento. Então, 48, visão, e 58, luz. Seja bem-vinda, Andréia. Andréia escolheu o número 5, que é vinculado ao 1º território, que é o plano físico, né? O plano da ação. Então, casa 5, e ela escolheu a outra casa 29. 29 é vinculada à dispersão, que é no ciclo da alegria, 4º chakra. Da dispersão, nós temos o símbolo da cobra, que volta para a casa 6. A casa 6 nós temos a confusão. Então, para a Andréia, nós vamos ler a casa 5, plano físico, depois a casa 29, dispersão, e por fim, a casa 6, que é a casa da confusão. Seja bem-vinda, Núbia. Núbia escolheu o número 13, que é vinculado à casa da futilidade, 2º território, e a casa 45, que é vinculado à sabedoria. Na casa da sabedoria, que é o centro da criatividade, expressão, nós temos a casa 45 é vinculada a 67. Então, a 67 é a casa do bem cósmico. Então, para a Núbia, nós vamos ler sobre a casa 13, futilidade, 45, sabedoria e 67, bem cósmico.
Ana Paula escolheu os números 56, e o número 56, ele é perfeitas vibrações, serviço à luz, perfeitas vibrações, o centro do conhecimento, da sabedoria. E o 62, que é a casa da felicidade. Então, vamos ler a casa 56, perfeitas vibrações, e a casa 62, felicidade. Através da Regiane, seja bem-vinda, Regiane. Regiane escolheu a casa 5, que é o plano físico, o primeiro chakra, e escolheu a casa 13, que é a casa da futilidade, segundo o território. Então, a gente vai ler plano físico e futilidade. Rogéria escolheu a casa 12, que é a casa da inveja, segundo o território, e a casa 12 da inveja está vinculada à casa 8, que é a casa da avareza. Além desses, ela escolheu a casa 70, que a casa 70 é consciência harmônica, que é o oitavo, né? Além de todos os chakras, é o nosso contato maior com a espiritualidade. Então, nós temos 12, inveja, 8, avareza e consciência harmônica. Vamos ler. Rocha, seja bem-vindo, Rocha. O Rocha escolheu a casa 31, que a casa 31 é a casa da saúde, vinculada ao quarto chakra, nosso centro da amorosidade, quarto chakra, saúde, e escolheu o outro número 54. 54 é considerado casa da devoção, que é o ciclo do desapego, sexto território, centro de sabedoria. E a casa 54 é vinculada à casa 68, que é onde termina o jogo Consciência Cósmica. Então, não sei qual o tema que Rocha escolheu, mas seguindo os passos de saúde, devoção, ele consegue finalizar esse tema, ele consegue resolver esse tema. Então, esse é um tema que já está mais trabalhado, já está mais consciente, só tem que dar um foco aí nessas mensagens, saúde, devoção, e assim você pode alcançar a consciência cósmica, que é onde nós terminamos o nosso jogo, tá bom? Então esse assunto ele já está mais bem próximo de ser concretizado, você seguindo essas recomendações. Seja bem-vinda, muito bom te ver por aqui. Cândida escolheu o número 28, que é a casa da concretização, que é o ciclo da alegria, quarto chakra, centro da amorosidade. Então, da casa da concretização, temos o símbolo da espada e nos leva à casa 50. Na casa 50, nós temos a intuição, que é o ciclo do desapego, sexto chakra. E ela escolheu também o número 32, que é equilíbrio. Então, sinal que esse tema também está bem próximo de ser concretizado. Então, nós temos concretização, intuição e equilíbrio.
Hércules escolheu a casa 25 e 32. Na casa 25 nós temos boa companhia, que é vinculada ao terceiro território, território adulto. E ele também escolheu a casa 32, que é a casa do equilíbrio, quarto chakra, né, centro da amorosidade, tá bom? Então, finalizando hoje com Hércules, vamos ler as mensagens. Bem, pessoal, gratidão, mais uma semana de Jogo da Alma. Mais uma vez, cada mensagem que vocês receberam é um pequeno caminhar, é um pequeno trecho, é uma pequena orientação. A ideia é que vocês explorem mais essas mensagens, leiam em outros livros, leiam em outros artigos, pesquisem, entrem nessa busca, né? E autoconhecimento é uma busca diária, uma busca constante, tá certo? E caso você deseje continuar estudando e queira adquirir seu Jogo da Alma, você pode estar pedindo também lá no nosso grupo seu Jogo da Alma para que você continue fazendo suas pesquisas, recebendo mais mensagens sobre os seus temas. Se você quiser continuar estudando, eu vou disponibilizar esse final de semana algumas aulas sobre o curso de Conindu. Algumas pessoas me perguntaram, então vou deixar disponível as primeiras aulas do nosso curso. Se caso queira, caso quem sinta interesse, pode estar se inscrevendo e fazendo o curso em casa, tá certo? Então, fiquem atentos que eu vou postar no grupo esse final de semana as primeiras aulas do curso do Conindu, tá certo? Então, aguardo vocês e que a energia do fogo venha para revitalizá-los sempre.